Olá, criativos e criativas! Estou aqui para agradecer o apoio de vocês. Vocês foram maravilhosos, me ajudando lá no YouTube. Continue entrando, seguindo, ativando o sininho, que vai ser assim agora a programação daqui. Vocês hoje vão ver, tem uma nova abertura inspirada nessas mudanças todinhas. Estamos querendo dar um toque mais moderno. Então temos nova abertura. Algumas pessoas vieram perguntar o que é o Vamos Falar e o Falando Francamente, então eu vou esclarecer. O Vamos Falar é tudo que eu sei. O Falando Francamente é tudo que eu acho. Então, o Vamos Falar é aqui de segunda a sexta, composto às 9, 9h30 e 10. Ok? Sendo que sempre 10 é a abertura com resuminho do assunto e às 9, 9h30 é o vídeo ou card informativo, dependendo da ordem. Todo sábado vem um Falando Francamente. A versão Pocket vai entrar aqui no Instagram a partir das 9 e lá no YouTube a versão comprida, 9 horas. E aí, ao longo da semana que passa, né? Passou aquela semana, tá? Eu vou botar o Vamos Falar na versão compilada, ou seja, que eu pego todos os vídeos da semana e boto em um vídeo só lá no YouTube, ok? Mas a prioridade aqui, você assiste com exclusividade primeiro aqui no Instagram e depois vai lá pro YouTube, ok? Então agora sempre eu vou ter um cuidado mais aqui na edição para facilitar a vida da edição e eles não me matarem. Então algumas coisinhas bem detalhezinhas que vocês nem vão perceber vai mudar só para ajudar na edição. E o tema para começar essa semana, né? Vocês sabem, né? Uma semana toda é um tema só. E o tema dessa semana é liderança. Então, vamos começar falando de diferenças, né? O que é um chefe e o que é um líder. Tem muito meme aí na internet, tem muita foto. É um debate que gera, né, o LinkedIn com a diferença do chefe, do líder. E é básico, é simples. O chefe, ele é aquela visão que a gente tem antiga. Que era ele que sabia tudo, era ele que via tudo, era ele que entendia tudo. Ele era o cara, o que mandava, superior. Ele só dava ordens. Ele levava a sua equipe com mão de ferro. Era autoridade e autoritário. Ele era aquele que gritava, que esperneia. Eu falo no passado, mas tem muita gente ainda no presente assim. Ele é aquela pessoa que é a dona da verdade. Ele nunca está errado, ele sabe de tudo, ele entende tudo e ninguém pode contrariar ele. E ordem dada é missão cumprida. Ou seja, ele nem aceita um não. Ou tipo assim, dá para fazer de outra forma. Ele é uma pessoa muito autoritária, muito incisiva, é do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. Já o líder é essa pessoa que tem uma visão mais holística, mais de equipe. Ele ouve o que está à sua volta, porque ele sabe que aqueles profissionais que estão ali, cada um tem uma expertise, tem um background, tem uma experiência que vai acrescentar para a equipe. Então ele é uma pessoa mais aberta. Ele é uma pessoa que ouve mais os outros. Ele sempre está aberto a mudar o plano, mudar a rota, de acordo com as dificuldades ou que a equipe vem trazer para ele, de sugestões, de opiniões. Ele é um cara que ele não só dá ordem, ele desce e cumpre, ele ajuda a equipe, ele empurra a equipe para frente. Ele não é aquele que só cobra. Ele cobra resultados, mas ele dá meios para que os resultados aconteçam. Se ele não é aquele cara que vai lá e age junto com a equipe, ele dá liberdade para a equipe haja e dê resultados. Ele não é o cara que visa metas, objetivos, ele é o cara que visa resultados. Aí você chega para mim, Ana, qual a diferença da meta e do objetivo e desses resultados? Porque quando você às vezes foca numa meta, num objetivo, num ponto, porque a meta e o objetivo é um ponto onde você quer chegar, quando você foca neles, você esquece que há outros, você foca na meta, foca no objetivo e muitas vezes quando você foca num ponto, você escolhe um único caminho, porque o foco é tão grande que você vê, vamos chegar lá assim. Mas você esquece que há várias formas de chegar nesse caminho.
Então, quando você quer resultados, o resultado ele é uma união de vários fatores, diferente da meta e do objetivo, que a meta e o objetivo é algo quase que não muda de lugar. Quando a pessoa foca, ela não muda de lugar. Já o resultado não. O resultado ele é uma resposta de vários fatores. E o líder, ele quer resultados. Ele quer chegar em certos números, mas não importa como. Não importa se ele vai pelo caminho A ou B. Se o liderado, né, o pessoal da equipe dele vai fazer assim ou assado. Já o chefe não. Ele quer que seja feito do jeito dele. Ele quer que o caminho seja percorrido por ele. Por quê? Porque dificilmente ele é aquele cara que bota a mão na massa. Então os outros que se explodam. Se o caminho é doloroso, é pedregoso, a pessoa vai sofrer, dane-se. Que se exploda. Que se vá. Sabe o que é falar palavra, mas entende. Porque ele não vai percorrer o caminho. Ele só vai ficar estalando o chicote e dando ordens. O líder não. Como ele vai arregaçar as mangas e meter a mão na massa, ele vai saber que é difícil o caminho. Então, ele vai escolher o caminho melhor para ele e sua equipe percorrerem. Então, por isso que o líder tem essa diferença. Eu sempre coloco o chefe como vilão e o líder como o cara bom, legal. Só que aí, fiz um curso há pouco tempo, que eu até falei em Harvard, sobre liderança. E ele trouxe uma luz bacana para mim. E na IBAC, também no módulo de UX Design, tem o módulo liderança. E ele trouxe também essa visão para mim. Que o líder, ele não é, que o chefe não é essa figura ruim, esse vilão que a gente sempre botou. Porque há certas funções que precisa do chefe. Há certos cargos, certos lugares que o chefe é necessário. Porque o chefe é o meio para se chegar a um fim. Então, há certos cargos, certos setores em que o chefe ele é importante. São setores que determinam precisão, trabalho repetitivo, que o cara só tenha uma meta e um caminho, entendeu? Tipo indústria, fábrica, essas coisas. Mas eu não falo na parte criativa e administrativa, eu falo na parte do chão mesmo, ali do chão de fábrica, onde tudo é muito preciso, muito correto e só tem aquele caminho. Então o chefe ele mantém esse pulso firme. Então eu desmistifiquei um pouco, porque eu fui analisar mesmo, tem certos setores do mercado que precisam de chefe, mas aí há certos setores de criatividade, administração, que você precisa ser mais maleável e precisa ter um líder. Aí vai a sensibilidade de cada um, quando você vai ter que ser chefe e quando você vai ter que ser líder. Pois bem, ontem eu falei da diferença entre o chefe e o líder. E nós vimos que o chefe era essa figura imutável, que ela não sai do lugar, essa pessoa autoritária, aqueles chefes antigos que nós conhecemos bem. O líder não, ele tem mais nuances. Então, por isso, vamos enfatizar bastante ele essa semana, porque ele tem várias formas de se apresentar. Ok? Bem, o líder, né? Essa figura, ele tem várias características que o tornam essencial para a empresa e essencial para essa função. Ana, mas só chega líder se tiver todas essas características? Não! Mas quanto mais características tiver dessa lista, melhor ele vai ser. Ele vai ser um líder melhor, vai ser um líder mais qualificado. Tanto que eu nem vou falar todas as características aqui, porque são muitas. Eu tenho uma ideia, parece que são 8. É que eu fui olhando várias bibliografias, eu juntei coisas do curso que eu fiz em Harvard, com o curso que eu fiz na IBAC, com o curso que eu fiz no Produtividade, em vários lugares, né, que eu fiz o curso, no Ministério do Turismo. Então, eu juntei um compilado. E esse compilado vai estar em cards no próximo post, ou no post anterior. Eu acho que no próximo post. Tenho quase certeza que é no próximo post. Mas você vai ver que ou de um lado ou do outro vai ter um card falando as características que esse líder deve ter. Que aí, quanto mais características você tiver, um líder melhor você vai ser. Vai se destacar mais na sua área, vai conseguir ser um líder melhor. Só que há certas
certas áreas, né, de atuação que não precisa ter algumas dessas características. Então, por isso que elas são bem maleáveis, como um líder deve ser. Então, mas eu vou falar mais importantes, aquelas que vai fazer toda a diferença na hora de entender a sua equipe e alcançar os resultados. Então, a primeira delas é ele ser maleável. O líder, ele tem que ter a capacidade de mudar de rota, de ouvir o outro, de ouvir os que estão à sua volta, sabe? Não pode ter uma ideia fechada, pronta, acabada. Então, ele é aquela pessoa que ouve os que estão à sua volta. Mesmo tendo uma figura que entra amanhã, né, nas características dos líderes, nos tipos de líder, né, nos tipos de líderes, que tem uma figura lá que é a autocrática, que é aqui ele faz tudo, ele é centralizador. Mesmo essa figura centralizadora, ele está sempre aberto a ouvir a equipe. Ele ouve a equipe e pensa, tá, então eu vou fazer de forma diferente. Mesmo ele sendo o cara que toma ação, atitude, que toma a frente, que é o eu faço, eu vou, eu executo, ele escuta a equipe, entendeu? Ele escuta, só que ele não dá tanto peso, assim, ele pesa muito a opinião, sempre a opinião dele é acima de todas. Só que se ele notar um certo grau de, o que ele tá falando não é tão loucura assim, então vou seguir por esse caminho, ele vai por esse caminho. Então, a primeira coisa, ele tem que ser maleável. Ele tem que notar a opinião em volta. Se ele vê que o caminho está muito difícil de percorrer, procurar outros planos, plano A, plano B, plano C, plano D, para poder desviar, não focar só naquele plano. Então, ele tem que ter esse lado maleável, de sempre poder mudar o plano, mudar a opinião, mudar a ótica, mudar a visão. Então, é muito bom de ser maleável. O outro ponto muito importante é a empatia. Ele tem que compreender o outro, compreender a sua equipe, compreender o cliente, compreender os stakeholders, compreender os fornecedores, compreender todos que estão à sua volta. Porque tudo aquilo ali que está à sua volta, aquele ecossistema, ele vai influenciar no resultado. Então, se ele não puder ter a compreensão de que algo está dando errado, ele não vai conseguir render, não vai conseguir encontrar soluções. Digamos assim, uma fornecedora não pôde entregar tal material porque o filho dela estava doente. Então, ele tem que ter uma sensibilidade de ou negociar prazos, ou falar, não, tudo bem, dessa vez eu vou procurar outro fornecedor, mas da próxima vez volto com você. Ou vamos tentar resolver de uma forma que não comprometa sem o material dela. Mas sabe, às vezes um membro da equipe, que ele é sempre bom, sempre rende, mas naquela semana ele não tá rendendo. Às vezes ele pode estar com problema da família, ou pode não estar conseguindo ter uma conexão com o projeto, que isso acontece. Então você vai ter que sentar com ele, porque você não tá entendendo o projeto, explicar o projeto para ele, tentar realinhar e reconectar ele ao que tá rolando na empresa. Então, ele sempre tem que ter, tipo, um satélite, captando todos à sua volta e tentando entender o que está se passando com cada um deles. Então, esse exercício da empatia é muito importante. O outro ponto é sempre estar estudando, sempre estar procurando mais, entender mais, porque ele é o cara que muitas vezes vai trazer a solução, vai trazer as respostas. E eu tenho aquela história, vamos pensar fora da caixinha para ter uma resposta. Tá, só que se a sua caixinha for grande e a resposta tá ali, você vai se dar o trabalho de sair da caixinha? Então, o negócio é sempre aumentar a caixa. Quanto mais você estuda, maior fica a caixa e você não precisa toda hora ficar recorrendo a sair da caixinha. Ali mesmo na caixa você encontra a solução. É igual aquela história do cavalo, que ele usa o cabresto, ele é super fechado ali, só vê na frente. Esse é o chefe. O líder, ele sempre está procurando expandir a visão dele, que às vezes, quanto maior a visão, maior a possibilidade dele encontrar respostas. Então, para mim, as 3 características principais, é um cara que tem que sempre estar estudando, se reciclando, entendendo as novas técnicas, é um cara que tem que ser empático, tem que entender a equipe, entender o chefe, às vezes ele chega lá com o superior dele, né, o líder dele, que está acima dele, e o cara trata ele super mal, porque ele tá num dia ruim, ou o cara não compreende, descarta logo a resposta que ele trouxe, e aí ele senta, não, acho que ele não me compreendeu, vou tentar explicar de uma forma melhor.
sabe? Ter simpatia. E o outro é maleável. Saber que se não dá para ir por um caminho, vamos pelo outro. Se a minha opinião tem essa falha e o outro trouxe uma resposta, vamos tentar mudar. Então sempre tem que ser maleável. Essas 3 características são mais importantes. Nos cards vão ter outras, como controle emocional. Isso também é muito importante. Ter um controle emocional, isso é fundamental. E é uma característica que podia trazer, mas isso aí é muito difícil para alguém trabalhar. Mas está lá na lista. O controle emocional também é importante. E hoje o tema é tipos de líder. Certamente tem vários perfis, milhares, mas certamente você já deve ter encontrado um desses pelo seu caminho. Eu tenho minhas preferências, claro, mas você já deve ter encontrado eles. Então vamos lá. O primeiro de todos é o autocrático. O autocrático já vem da palavra auto, ou seja, ele decide, ele resolve, ele faz as coisas, ele é o cara que está à frente, ele é o que toma a decisão, tudo passa por ele, tudo ele tem que resolver, tudo é decidido por ele. Ele é o centralizador, ele é quase um chefe, só que ele é um pouco mais maleável. É que assim, ele sempre tem que dar a palavra final, essa aqui é a diferença do autocrático. A equipe trabalha, traz ideias, mas ele sempre no final tem que dizer se é uma boa ideia ou não, se vai ser feito assim assado. Ele é o cara que dá a palavra final. Então, tudo passa pela mão dele. Tudo tem que ter a assinatura dele, o aval dele, a resposta dele e a decisão dele. Mas ele dá um pouco de liberdade para trabalhar, mas tudo é pela mão dele. Diferente do chefe, que o chefe chega e fala, olha, tem que ser assim assado, inclusive tem que ser do jeito que ele mandou. Já o líder não, ele fala, eu só quero esse resultado, você tem que chegar lá. Eu te aconselho a seguir esse caminho tal, tal e tal. Então, ele dá liberdade, dá autonomia, mas tem que ser dentro dos limites dele. Então, ele que decide tudo no final. Já o democrático, ele é o oposto. Ele abre para todo mundo dar opinião. Ele é aquele carinha que senta e fala, olha, o resultado que temos que alcançar é esse. Como vocês acham que a gente tem que alcançar? E aí todo mundo dá opinião, todo mundo ajuda, todo mundo... É um trabalho de muitas mãos. A diferença que eu acho entre autocrático e democrático é que o autocrático toma as coisas muito para si. E o democrático, ele confia muito no talento da sua equipe. Então, é muito bom trabalhar com um chefe desse. Que ele te ouve, te escuta e você aprende muito com ele. Porque às vezes ele diz que tá errado e diz por isso, isso e isso. Então, ele não só te corta, como o chefe faria. Ele te corta a tua ideia, mas não corta. Ele só fala assim, olha, sua ideia não é boa, mas se eu fosse você, eu pensava em procurar tal informação que ela pode render. Ou seja, ele não vai descartar a sua ideia. Ele vai te ajudar a refinar ela. Então, ele é quase um professor. O democrático, ele abre para todo mundo tomar decisão e ajuda nessa tomada de decisão. Ele faz muito brainstorming. Ele é o cara do brainstorming. E do outro lado tem o liberal. O liberal, bem, é a zona. Ele só fala, o resultado é esse, ele solta todo mundo, vira jogos vorazes, todo mundo vai atrás para resolver, é um salve-se quem puder. Ele só fica ali de olho para ninguém se matar, mais ou menos assim. Ele só fica tomando conta, sabe, do setor ali, tipo, para ninguém morrer, ninguém se matar. E ele vai olhando para ver se chega no resultado. Se ele vê que o pessoal tá fugindo do resultado, ele vai, opa, estamos fugindo, vamos puxar aqui. Ele é o carinha que só fica monitorando, mas ele confia plenamente no talento de todo mundo. Gente, eu dou uma risadinha porque esse chefe é muito raro. Ele é quase um unicórnio. Quem já trabalhou com ele fala que é maravilhoso. Meu lado, eu não saberia muito lidar com um chefe desse, não. Porque tem que ter um pouco de linha, sabe, pra seguir. Tem que ter aquele cara que dá um certo direcionamento, um democrático, mas um liberal é solto demais.
E tem o técnico. O técnico, ele foca muito na área técnica. Ele é aquele cara que se preocupa muito com a técnica, com o método, como vai ser feito. Tudo tem que ser esquematizado, tudo tem que ter uma planilha, tudo tem que ter um destino. Ele é muito técnico, muito milimétrico, sem margem para erro. Ele é o cara perfeccionista, vamos nessa. E aí tem o coaching, que eu misturo com motivador. Algumas literaturas dividem, eu boto junto. Que é aquele cara que conversa com você, que busca a sua evolução, que dá aquela palestrinha, que segura na sua mão e fala: qual é o seu problema? Vamos tentar resolver. É aquele cara que quer ajudar, que quer melhorar o funcionário, que quer melhorar o seu setor. Ele está sempre fazendo uma dinâmica de grupo, ele está sempre pensando no grupo, como uma família, como pessoas integradas. É aquele cara que é quase um psicólogo. Tem o servidor. O servidor, eu vi uma palestra na IBAC, o professor usou uma expressão que eu falei: gente, tem razão. O servidor é o mestre dos magos. Ele é aquele cara que aparece só quando o pessoal precisa, ele resolve a situação e some de novo. E aí, complicou, ele aparece, resolve a situação e joga o enigma e some de novo. Então, o servidor é esse, ele só serve os seus. Então, ele é aquele cara que aparece, resolve a solução, é um solucionador, resolve a solução e some de novo. Eu nunca tinha encontrado essa espécie, mas em uma entrevista de emprego há pouco tempo, eu esbarrei com o líder servidor. Ela mesma falou, ela falou assim: eu vivo em reuniões, vivo resolvendo coisa da pessoa, né? A pessoa não é ela, eu tô deixando aberto. A pessoa chegou e falou assim: eu fico muito em reuniões e eu preciso de alguém só para coordenar quando eu não estiver presente. Porque eu só estou presente quando decisões difíceis precisam ser tomadas. Eu falei: gente, encontrei essa pessoa, eu nunca tinha conhecido um. Porque eu tenho quase um imã para autocráticos. E eles me surtam, me enlouquecem. Eu já tive um democrático, é maravilhoso trabalhar com ele, foi um sonho, foi tipo assim, coisa linda. Foi maravilhoso, democrático. E um liberal. O liberal também foi bem legal, mas era assustador às vezes, porque era muita responsabilidade. Então, você já deve ter esbarrado com esses, e a maioria, eu acho que dos líderes são autocráticos, porque agora está mudando essa cultura da empresa, a mentalidade das pessoas, então você vai começar a encontrar mais das outras espécies. Bem, o tema de hoje é um tema polêmico. Eu incluí ele nesse planejamento quando eu estava pensando que tópicos colocar. E é um tópico que poucas pessoas ou cursos sobre liderança falam, que é o líder formal e o líder informal. O formal é aquele que a empresa chega lá e fala: olha, você agora é o chefe do patati patatá, patatá, patatá. Você é o coordenador do tatatá, você é o diretor do tatatá. É aquele que a empresa te dá. Aquela liderança que a empresa te coloca. Tá lá na sua carteira de trabalho. É a formal. E tem o líder informal. Aquela pessoa que já tem um espírito de liderança. Que tem muitas daquelas características lá do segundo vídeo que eu falei. E também ele já tem um espírito desse tipo de líder do terceiro vídeo. Ele é aquela pessoa que reúne tudo isso. Ele é uma pessoa empática, ele é uma pessoa que toma decisões, ele é maleável, ele tem uma visão global, ele tem carisma, é aquela pessoa carismática que vai para frente, puxa a equipe. Esse é o informal. Muitas vezes a empresa nem deu título para ele, mas as pessoas se espelham e seguem ele. Na hora de uma crise, é aquele cara que sobe na mesa e fala: vamos por ali. E todos vão por ali, seguindo ele, sem se perguntar. Mas aí, às vezes o líder se torna formal porque ele já era informal.
A empresa vê o potencial dele através da informalidade, né? E fala, vamos promover ele e tornar ele um líder formal. O problema é quando essa personalidade entra em conflito com o líder formal. Quando o líder formal se sente invadido, seu espaço invadido pelo informal. E quando o informal, sem perceber, atropela o líder formal. Ou seja, o líder formal dá uma ordem e as pessoas não querem seguir porque sabem que o líder informal pensa de forma diferente. As greves, os sindicatos, os movimentos dentro das empresas, as tomadas de decisão, os protestos, os burburinhos, normalmente são fruto do líder informal. Que ele começa um movimento, tipo assim, tem um ditado que eu acho muito interessante. Às vezes você olha o mar calmo e não sabe a turbulência que está acontecendo lá embaixo. Às vezes o mar está calmo na superfície, mas lá embaixo está uma movimentação das correntes marinhas e tudo mais. Na empresa é assim também. Às vezes o cara que está lá no topo, o CEO, o líder, o chefe, olha e vê tudo calmo. Mas é ali na mesa do refeitório, nos banheiros, no transporte, no churrasquinho do final de semana, tá rolando as turbulências. E aí, quando ele menos espera, vem a tsunami. Então, é mais ou menos assim. Então, e muitas vezes esse líder informal que tá ali fazendo as movimentações. Tem alguns que sabem que são e usam isso a favor dele, para movimentar a maré de acordo com como ele quer. E tem aqueles que não percebem, que nem sabem que tem esse poder. Às vezes jogam as ideias sem saber o impacto que ele está tendo nas pessoas à sua volta. E você pode me perguntar, Ana, qual é o mais perigoso? Eu acho que o mais perigoso é o que não percebe que ele é o líder. Porque às vezes ele está atropelando o líder formal, irritando o líder formal e não está sabendo. Ele não está percebendo isso. O líder informal, mas aquele que percebe, que faz tudo milimetricamente calculado, ele sabe quando ele irrita. Tanto que ele sabe a hora de recuar e avançar. E aí você como líder formal, como lidar com esse líder informal? Simples. Simplérrimo. Se você não pode lutar contra, junte-se a ele. Faça aliança. Sente na mesa com ele e fala, como nós dois podemos trabalhar juntos para mover isso aqui? A melhor defesa não é o ataque, às vezes. A melhor defesa é a aliança. Tá aí as guerras para nos dizer. Quantos se aliaram para se defender? Então, você só tem que fazer essa mapeada do líder formal e informal. E se você é aquele que tem as duas características juntas, você é formal e informal ao mesmo tempo, parabéns! Você merece, você tá no topo. Fique calmo, tranquilo, que tá tudo a favor. E agora vamos para uma coisa mais filosófica. Você deve estar se perguntando qual a importância de saber de tudo isso. Você hoje pode não ser um chefe, você pode chegar a ser um. Você tem chefes, tem líderes. Então, você olha para eles e avalia se eles estão no caminho certo ou não. Ou você usa a seu favor esse conhecimento. Por exemplo, se você perceber que seu líder é democrático, você sempre vai tentar estar com respostas na ponta da língua para quando ele perguntar qual a sua opinião, que caminho você acha que tem que seguir. Se ele é um servidor, você sabe a hora certa em pedir ajuda. Falar assim, preciso de ajuda, apertou o calo aqui. Tá na hora de você entrar em ação. Super chefe, super líder, ativar. Então, para isso é bom você ter esse conhecimento.
Mas aí você se vira e fala, Ana, eu quero ser um chefe. Então você tem que se perguntar se você chegou na maturidade ideal para ser um chefe. Amanhã, no Falando Francamente, eu vou falar da síndrome do pequeno poder, que acomete muita gente. Então você tem que ver se você não corre esse risco. Que na verdade não é um pequeno poder, às vezes você está assumindo um grande poder. Um poder muito grande. E você tem maturidade para comportar isso. Eu tinha uma professora de metodologia científica que ela falava assim: você nunca pode tentar gestar um monstro que você não vai conseguir parir. Ela falava que às vezes as pessoas escolhiam temas de trabalho, de pesquisa, de TCC muito enormes. E na hora de botar no papel, desenvolver a pesquisa, se perdiam e surtavam. Aí ela falava, você tem que ver o que você está gestando, senão é um monstro que você não vai conseguir parir. E a mesma coisa, chefia, liderança, se você não está dando um passo maior que a perna. Você tem, primeira pergunta mais importante de todas, você tem segurança emocional para isso? Você vai aguentar quando o calo apertar e a corda puxar e você sentir a faca no pescoço? Porque às vezes chefe é isso. O navio tá afundando e você tá ali pleno, tentando achar uma solução para salvar o máximo de pessoas possíveis. O avião tá caindo e você tem que chegar calma. Vamos todos respirar fundo, botar em posição, que a gente vai fazer um pouso forçado. Tem que ter gerenciamento das emoções. Não estou falando para ser frio, isolar-se, colocar-se em cima de uma montanha, avaliar a situação, descer e falar, eu tenho a solução. Não. Mas você tem que ter essa consciência. Se você tem isso, você fala, não, Ana, eu tenho segurança emocional absoluta. Aí vem a segunda pergunta. Você tem conhecimento técnico? Você acha que você sabe, não tudo, que ninguém sabe tudo, mas você sabe muita coisa da sua área? Que se vier um problema, uma situação para você resolver, você vai conseguir resolver? Ou você vai conseguir ter a humildade de chegar para os outros e vamos resolver? E avaliar se a solução que eles estão te trazendo é a solução mais viável e correta? Aí se a resposta for sim, vamos para a terceira pergunta, que é a mais profunda de todas. Você está apto a se dedicar? Porque cargo de chefia existe isso, dedicação. Você sabe que você não vai mais bater seu ponto de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. Que às vezes você vai ter que fazer umas horinhas a mais para poder aprontar aquele relatório para o chefe. Ou fechar uma situação porque você tem que entregar no outro dia e você não teve tempo porque você estava monitorando uma coisa que um funcionário estava resolvendo. Tá? Então pronto. E a última pergunta. Você tem capacidade de cortar na carne? Porque às vezes ser chefe, ser líder, estar à frente de uma equipe, vai te obrigar a cortar na carne. Em junho desse ano, julho, a Emirates, porque eu acompanho vários perfis de Facebook, de YouTube e Instagram de funcionários de lá, que agora são ex, fez um corte. Mas um corte assim, foi uma sangria, na verdade. Não foi um corte só de funcionários, foi uma sangria. Com cada pandemia, eles ficaram com medo e fizeram uma sangria. Foram muitos funcionários pra rua, muitos. E era só um e-mail, dizendo, apareça amanhã para uma reunião, e a pessoa chegar pra reunião e vinha a notícia, bomba. Você tem um mês pra se organizar e ir embora. Acabou. E agora se ponha no lugar desse líder. Ele tendo que pegar a lista dos seus funcionários e tendo que escolher quem ia pro corte. Essa que é a parte que eu falo do cortar na carne.
E todo mundo só olha a parte do funcionário que foi para a rua. Mas ninguém olhou a parte do líder que teve que decidir quem ia para a rua. Que vidas ele estava cortando. É muito simples, né? Apontar o dedo e falar, ele me cortou. Mas e os que ele não cortou? Hashtag fica a dica. Então, ser líder exige maturidade, não só profissional, não só intelectual, mas também emocional. Porque você às vezes vai tomar decisões que podem ser de vida ou morte. Se você tem uma pergunta, opinião, tem algo a acrescentar ao conteúdo ou tem uma sugestão para dar, deixa seu comentário. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, curta, compartilhe, envie para os amigos e dá aquela salvada para assistir depois, tá ok? Valeu! Preparando, tem um crescente, né? E agora chegou nesse tema bem intenso. Amanhã eu volto com Falando Francamente. Ele vai ser sobre síndrome do pequeno poder. Tá tudo ligado, né? A chefe, liderança, que tem gente poder só para a cabeça. Então vamos falar disso. Vai ter a versão Pocket aqui no Instagram, às 9h30 e às 9 horas lá no YouTube, a versão grandona. Então, você pode assistir a versão grandona lá no YouTube e depois vir aqui assistir a Pocket, que dá tempo sim, eu não vou fazer de meia hora. Você assiste lá, aí terminou, já vai estar postando aqui, aí você vem assistir aqui, ok? Eu vou ficando por aqui, segue a gente aqui, ativa o sininho lá em cima, para você não perder nenhuma postagem nossa, e lá no YouTube também, tá ok? Deixa o comentário, comenta, que o seu comentário ajuda, sempre mantém a gente vivo. E tem sugestão de pauta? Deixa aqui embaixo, tá ok? Tô ficando por aqui, beijo, beijo, tchau, tchau. Se você tem uma pergunta, opinião, sugestão de pauta e até oração, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se não gostou, dá o dislike, eu deixo. Ah, e outra coisa, compartilha, manda para os amigos, manda para a família. Viu que esse tema combina com alguém? Manda para ele. Ah, e outra coisa, hein? Bota numa playlist, vai que queira assistir depois. E segue a gente lá no Instagram, @x3marketingdigital. Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Valeu!